Olá, Edson, aqui da Legnet. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas dos clientes. Pessoal, hoje um tema interessante, vou ficar até à vontade aqui para falar sobre isso, porque tem vários pontos que a gente precisa abordar. Primeiro, essa questão que eu falei, né, o tema principal, que é a expectativa do cliente, e o que você precisa observar desde lá do início, desde quando o comercial recebeu aquele lead, né? E aí ele começa a fazer aquela primeira interação com o cliente. Então aí você precisa entender bem a expectativa dele, qualificar bem esse cliente para entender exatamente o que ele precisa. Então começa tudo por aí. Você não qualifica bem, aí já vai uma proposta errada, vai o cliente tendo dúvidas sobre aquilo e aí você acaba podendo às vezes nem fechar aquele contrato. Mas hoje não vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre atendimento, um cliente que já está na sua carteira. Mas essa preocupação ela tem que ser lá do início, porque a expectativa é muito importante. Então, desde lá do comercial, entendendo e qualificando bem, ele já entra no seu ambiente, no seu ecossistema de forma correta. Então, ok, entrou, fez todo ali aquele início de trabalho de onboard, que aqui na Legnet a gente chama de tapete vermelho. E por que tem o tapete vermelho para o cliente? Justamente por isso, porque um sistema tem que nascer corretamente, você tem que entender bem o porquê que ele quer aquilo, qual foi a necessidade que fez ele contratar um sistema, por exemplo, de requisitos legais. Então, é importante você entender bem essa expectativa para lá na frente não ter nenhum tipo de problema. Tá? Então, isso é fundamental até lá na renovação. Então, você vê que isso vem puxando a vida toda ali, o histórico do cliente, esse atendimento da expectativa dele. Então, lá no 13º mês, quando ele for renovar, você fez um bom serviço, você atendeu a expectativa, então, a tendência da renovação é praticamente 100%. Então, o que a gente está falando aqui em atendimento à expectativa? Observando a nossa realidade, os nossos clientes, a gente recebe várias demandas aqui de e-mails todo dia, com dúvidas, algum tipo de suporte, o tempo todo. Isso é rotina da nossa vida, né? Nossos sistemas, eles são feitos para auditorias internas, externas, de fornecedor. Então, basicamente, nossos sistemas são auditados diariamente. E com isso gera dúvidas, né? Geram dúvidas dos nossos clientes, ali uma determinada também expectativa que ele está tendo no sistema e ele não está conseguindo enxergar aquilo. Então, a gente acaba tendo dois tipos de cliente aí nessa questão de expectativa. Aquele cliente que tem razão, por algum motivo ele identificou um ponto que a gente precisa realmente melhorar, e com isso a gente investiga, analisa com ele, e um outro cliente que não. É realmente falta, digamos, de conhecimento ali da rotina e ele não está se sentindo confortável no atendimento à expectativa dele. Então, no primeiro cliente, que a gente recebe a demanda, o suporte e analisa que realmente vamos melhorar nesse ponto, que isso aqui vai ser melhor para ele. Então, ok, a gente vai fazer. Agora, sempre dê ouvidos aos seus clientes, tanto aquele que está falando alguma coisa que possa não ter fundamento para vocês, quanto aquele que tem fundamento. Então, dê ouvido ao seu cliente. Não trate ele de uma forma que ele não se sinta prestigiado, dê a atenção necessária. Tá? Então isso aqui a gente fala sempre com o pessoal da área técnica que fica direto com os clientes falando com ele. Por que você precisa dar essa atenção?
porque ele acredita que você é a solução dos problemas dele. Então, quando o cliente ele para de falar, é que ele perde ali aquela vontade, aquele interesse, aquela garra de falar, pô, esse cara era a solução do meu problema e agora eu não estou mais acreditando nisso. Então, você precisa ter esse cliente sempre movimentado, sempre agulhado, digamos assim, te perguntando as coisas, porque é esse cara que vai fazer você mudar de nível, é esse cara que muda seu patamar, é o cliente exigente, é aquele cara que exige o seu melhor o tempo todo. Então, dê sempre atenção a esses clientes que pedem, que perguntam, tá? Porque de 2.000 clientes que nós temos, você acha que os 2.000 entram em contato? Claro que não. A gente tem aqueles ali que são mais críticos, que perguntam, que questionam. Então, use esses como o seu, as suas melhorias, tá? Esses clientes críticos é que vão fazer você sempre mudar ali de patamar, está em outro nível de excelência na prestação de serviço. Então, esses clientes precisam ser mapeados e sempre dar atenção a eles, tá? Então, eu falei dos dois tipos. Aquele cliente que você não está atendendo a expectativa, mas ele não tem fundamento, você tem que chama para um call, bota a tela, apresenta, fala, mas vem cá, o que está acontecendo que eu não estou atendendo a sua expectativa? Qual o seu ponto de vista? Da onde você está partindo que isso está acontecendo? Então, botar as claras, para de e-mail, para de zapzinho, tem que chamar o cara para aqui, ó, para colar nele, entender o que está acontecendo, simular, fazer, acontecer. Então, você aí vai conseguir justificar o seu ponto de vista para ele e ele entender, caso realmente ele não tenha o fundamento. Mas dê essa atenção, não fale que é cliente chato, não. Dê atenção a ele. E aquele cliente que realmente tem fundamento, que você tem que melhorar, ok, agradeça, porque, meu amigo, isso aí ele ainda está te pagando para fazer isso no mercado, tá? Então, você atendendo ele, você vai atender todos muito bem. Então, esse cliente crítico ele é muito importante. Então, atenda a expectativa. Quando você vai tendo muitos clientes, 1.000, 1.500, 2.000, realmente escala e você precisa ter um controle melhor. Então, esses clientes que entram em contato com você, dê realmente um canal direto com eles, tenha um acesso melhor, porque você atendendo esse nível de cliente, os outros que não são tão exigentes ou que por um acaso usam um sistema mais próximo ali de auditoria, eles vão estar super satisfeitos, você vai atender a expectativa que ele te contratou. Então, nunca fique chamando aquele cliente de chato, que o cara fica perguntando um monte de coisa e que ele não tem razão. Meu amigo, dê atenção, chama para perto e resolva, atenda a expectativa dele. É sua obrigação. Ele tem que estar satisfeito com o que ele contratou. Ele tendo razão ou ele não tendo razão, ele tem que estar satisfeito. Então, se ele não tiver razão, é porque tem algum problema aí, entendeu? Tem alguma linha que não está ok, tá torcida. Então, você precisa ajustar esse canal de comunicação, ajustar esse atendimento ao cliente, ajustar a sua regra ali de trabalho operacional para ele entender que está correto a forma que você está entregando. Mas isso precisa chamar ele para perto. Para de só zap, para de mandar e-mail, pega o telefone, ó, e liga, marca a call, compartilha a tela. Então é fundamental esse tipo de coisa, tá bom? Então nunca mande para o cliente, meu amigo, eu que sei fazer o meu serviço, você está equivocado, não faz isso não. Chama para perto e resolva da melhor forma possível, tá, aquela dor dele, porque você não está atendendo a expectativa. E aí, não atendeu a expectativa, ele vai se frustrar, vai parar de falar e vai cancelar seu contrato. É isso que vai acontecer, tá? Então, gostaríamos de agradecer. Mais dúvidas sobre esse assunto a gente pode falar, nós temos muita experiência em atendimento ao cliente aqui, da nossa realidade, então podemos ajudar vocês aí a resolver isso. E eu digo até para o nosso cliente que queira trocar uma ideia aqui com a gerência, diretoria, supervisão sobre isso aqui, ó, a gente conversa, o que pode melhorar no seu processo, tá ok? Então, gostaríamos de agradecer
Abraço.